Jesus te ama, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria podermos encontrar através dessa página de evangelização da comunidade Obra de Maria. Eu me chamo Ângelo Júnior, sou seminarista e membro consagrado da comunidade Obra de Maria. Então, durante a semana nós vamos estar lançando alguns vídeos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E esse primeiro vídeo, é claro, começa a refletir sobre o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura é a fonte principal de toda a teologia. A teologia tem três fontes, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério, mas a Sagrada Escritura é uma fonte primeira. Então, quando a gente busca teologar sobre alguma coisa, a gente começa sempre pela Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, a palavra que Deus dirige a nós. Então, nós vamos começar a meditar o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Perceber a sua manifestação, a manifestação de Deus através do seu Espírito no Antigo Testamento para o povo de Israel. E perceber também essa manifestação do Espírito Santo na pessoa de Jesus e na igreja nascente. Claro que nesse primeiro vídeo nós vamos fazer uma primeira explanação sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Não vamos fazer uma análise exaustiva, mas analisar os pontos principais dessa ação, dessa manifestação do Espírito Santo no povo de Israel. Claro que o Espírito Santo, ele estava na criação, ele pairava sobre as águas. Desde lá está o Espírito Santo de Deus e ele é como uma força motriz da criação, é a força motriz que faz Deus criar. A palavra Espírito, ela vem do grego pneuma ou pneuma, se formos ler literalmente o grego. Ela vem do hebraico ruá e vem do latim anima. Esta é a palavra espírito para nós. No Antigo Testamento, o termo mais correto para usarmos ao falar do Espírito Santo é o ruá Yavé. Nós vamos entender que o ruá Yavé é o sopro de Deus. Claro que o Espírito Santo, essa palavra ruá no Antigo Testamento, ela possuía um sentido polissêmico, ou seja, possuía vários significados. Os significados do Espírito Santo eram distintos. Por isso não há como haver um sentido único para o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos perceber isso ao longo desta análise do Espírito Santo no Antigo Testamento. O termo ruá Yavé, que é o termo correto para falar do Espírito Santo no Antigo Testamento, aparece 378 vezes no texto massorético. O que é esse texto massorético? É o texto que serviu de tradução para o nosso Antigo Testamento, aquilo que os livros que serviram de tradução para compor o Antigo Testamento para nós cristãos. Ele é o texto massorético, escrito em hebraico. Por isso que aparece esse termo ruá Yavé. O ruá Yavé, ele é o sopro de Deus. Ele manifesta a intervenção de Deus no povo de Israel, manifesta a intervenção de Deus na nossa vida. Seja na natureza inanimada, aqui nós olhamos para a criação, veja, Deus cria a partir do nada. Então o Espírito Santo, como a força motriz da criação, ele se manifesta na natureza inanimada e no Antigo Testamento se manifesta no povo de Israel e nas suas instituições, nos eleitos do povo de Israel. Como eu disse, o Espírito Santo não possui no Antigo Testamento um sentido unívoco, ou seja, único. Ele possui vários sentidos. O ruá, no caso, o termo mais correto para empregarmos, ele pode ser um espírito maléfico, um espírito de mentira e um espírito de prostituição. Para exemplificar um pouco dessa diferença do Espírito Santo sem ser entendido como um sopro de Deus, eu vou ler aqui um versículo do 1 Reis, capítulo 22, versículo 23, que diz o seguinte: Eis, pois, que Yavé infundiu um espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, mas Yavé pronunciou contra ti a desgraça. Claro que eu não vou ler toda a história para entendermos, mas só para mostrar para vocês que no caso o espírito ruá, vamos traduzir no hebraico, o ruá de mentira, né? O espírito de mentira. Por isso que o espírito no Antigo Testamento ele possui esses sentidos dinâmicos. É claro que também ele significava como a brisa suave, vivificante,
significava também a força destruidora. Alguns autores vão dizer que o Espírito Santo é o próprio Deus, mas não Deus em si mesmo. Veja que aqui a gente precisa ficar muito claro para nós. Não estamos dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Se nós falarmos isso, nós estamos indo contra o dogma da Santíssima Trindade. 3 pessoas e um só Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, mas como diz alguns teólogos e autores, mas não Deus em si mesmo. Xavier Picatza vai dizer que o Espírito Santo é a presença de Deus, é a ação de Deus, a força de Deus agindo no seu povo. Então, por possuir essa ação no povo, o Espírito Santo ele age no Antigo Testamento de forma dinâmica e distinta. Ele é agente na história de Israel, é a força de Deus, é a mão de Deus a agir no povo de Israel e possui um papel muito importante para a salvação do povo de Israel. Veja, o Espírito Santo ele vai conduzindo o povo para a comunhão com Yahvé, a comunhão com Deus. E é claro, fazendo isso uma obra de salvação. O Espírito Santo tem esse papel de agir na obra de salvação. Como? Ele age nas principais instituições no povo de Israel. O Espírito Santo ele chama e envia ao anúncio da palavra, a missão da palavra. E aqui nós podemos colocar os profetas, que tem um papel muito importante para o povo de Israel. Veja, quando o povo de Israel perdia a comunhão com Deus, a figura dos profetas era importante, porque os profetas falavam de uma volta para Yahvé, de uma volta para Deus. E também ele age com força na ação. O que é essa força na ação? Através dos reis e juízes. Veja, os reis e juízes são figuras também muito importantes para o povo de Israel. A figura do rei, eu quero destacar aqui Davi, porque o Espírito Santo ele cumpre um papel de salvação, no salvífico de Deus, e ele prefigura a revelação plena e definitiva no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus que se encarnou no seio da humanidade, através do ventre da Virgem Maria. Ele é a revelação de Deus. Deus quis se revelar a nós através de Jesus Cristo. E por que eu quero trazer essa associação de Davi com Jesus? Porque veja, o Espírito Santo agiu na vida de Davi, e Davi ele prefigura a manifestação, a revelação de Deus através de seu filho. Veja, uma oração a Nossa Senhora que diz que ela é descendente da casa real de Davi. O Espírito Santo fez uma promessa a Davi que lhe daria um descendente que reinaria eternamente. E esse que reina eternamente se cumpre em Jesus. A promessa que o Espírito Santo dá a Davi, ao coração de Davi, se cumpre na pessoa de Jesus. Por isso que o Espírito Santo ele prefigura a revelação plena em Jesus Cristo no Novo Testamento. Os dicionários bíblicos vão trazer 3 campos de significação para o sopro de Yahvé, o Ruá Yahvé. O primeiro campo de significação vai dizer que o Ruá é um alento, é uma força vital, é uma inspiração. O segundo campo de significação vai dizer que o Ruá é um sopro, um vento, uma tempestade, e também vai dizer que ele é o Espírito de Deus. É claro que esses 3 campos de significação são distintos, mas são úteis no Novo Testamento. No Novo Testamento eles são consonantes, ou seja, eles colaboram um para a compreensão do outro. Porque o Antigo Testamento vai entender o Ruá Yahvé como esse sopro de Deus, como essa força vital, como o Espírito de Deus. Ou seja, todos esses 3 campos de significação são úteis para compreender a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento. É claro que o Espírito Santo, para o povo de Israel, de uma forma geral, indicava o sopro de Deus. O sopro de Deus que quando age em nós dá a vida, quando ele é retirado, ele faz vir a morte, ou ter a morte. Nós vamos, por exemplo, olhar a profecia de Ezequiel dos ossos ressequidos. Quando ele fala que o Espírito soprou aqueles ossos e eles voltaram a tornar a vida. Ou seja, porque eles não tinham o Espírito Santo, eles estavam sem vida, não tinham o sopro de Deus, melhor colocando o termo, eles estavam sem vida. E à medida que esse sopro de Deus é novamente concedido ao povo, é claro que o povo volta a tornar a vida, como a profecia de Ezequiel. Em linha geral, o Espírito Santo é o sopro de Deus que age na história do povo de Israel
com um desígnio salvífico. Isso é uma palavra muito importante. Não falamos de economia da salvação, é a ação de Deus para salvar. E o Espírito Santo faz parte dessa economia da salvação. E para o povo de Israel, ele era uma pessoa, tinha uma marca pessoal, ou seja, está ligado ao próprio Deus. Quando nós falamos o Espírito de Yahvé, ou Ruá Yahvé, a conjunção D dá o entendimento de posse. O Espírito é de Yahvé, não é de outra pessoa. Por isso que o Espírito Santo ele manifesta esse caráter pessoal para o povo de Israel. Claro que para o Oriente Médio Antigo, o Espírito Santo era tido como uma divindade à parte. Mas para o povo de Israel não. O Espírito Santo ele é totalmente dependente de Deus. Por isso que ele tem essa marca pessoal. Ele está totalmente ligado a Yahvé. O Ruá está ligado totalmente a Yahvé. Isso é importante ficar claro para nós. Claro que o povo de Israel, o Espírito Santo, exerce um papel muito importante, que é estabelecer a comunhão de Deus com o povo de Israel, ou seja, a ação de Deus através daquele povo, e à medida que Deus age naquele povo, aquele povo se volta para Deus, e o próprio povo também tem uma comunhão com Deus. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, é como esse mediador da comunhão entre Deus e o povo de Israel. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é essa força de Deus, essa potência de Deus agir na história do povo de Israel. Antes de Moisés, nós temos os patriarcas, como Jacó, Isaac. Então, são figuras importantes para o povo de Israel. Mas, na Bíblia, no Antigo Testamento, não há clara essa ação do Ruá Yahvé para os patriarcas. Mas havia uma mão superior que guiava Jacó, que guiava Isaac, que guiava Abraão. Não havia essa compreensão clara do Ruá Yahvé agindo na vida deles. Com exceção de José. José, que é o filho de Jacó, que foi exilado lá no Egito e que foi uma figura muito importante para o faraó. Então o faraó entendia que ali compreendia que ali havia uma ação do Ruá. O Ruá Elohim, o Espírito de Deus agia, mas havia sempre uma mão superior. Então o Espírito Santo é essa força da ação, a força de Deus a agir no povo de Israel. Nós vamos compreender isso no próximo vídeo, olhando para a figura dos reis, para a figura dos juízes, a figura dos profetas, mostrar como era o Espírito Santo que conduzia, que agia na história do povo de Israel, lembrando sempre com um desígnio salvífico. Deus age sempre em função da nossa salvação. Então esse é o nosso primeiro vídeo, meditarmos um pouco sobre o Espírito Santo, explanarmos um pouco inicialmente sobre o Espírito Santo na Sagrada Escritura. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar nessa análise, então você nos acompanhe esses dias, vamos estar lançando todos os dias os vídeos, e é uma alegria poder ter você aqui conosco. Peço que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, possa também se inscrever na nossa página aqui do YouTube e participar conosco dessa evangelização. E também conosco clamar o Espírito Santo. Venha Espírito Santo e renova a face da terra. Deus vos abençoe.